que Ele é digno de toda honra e de toda glória. Graças a Deus. Olha, eu quero falar algo aqui que o Senhor Jesus, Ele ensinou na oração. Vamos já direto para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, os discípulos pediram para o Senhor Jesus ensinar a orar. Eles tinham uma dúvida. Mas o Senhor Jesus, o que Ele fez? Ele ensinou um modelo de oração. Tem gente que entendeu errado, fez disso uma reza. Pastor, qual que é a diferença de uma oração e uma reza? Uma oração, ela não é decorada, ela não é escrita. Uma oração é um diálogo. Você fala com o Senhor e você aguarda no seu coração uma resposta. Uma reza não. Uma reza você tem aquilo escrito e não significa que você esteja sentindo aquilo que você está lendo, porque aquilo está escrito. Não são palavras do seu coração, são palavras que estão escritas ali. Então, não é você que está falando com Deus. Quando você reza, você não fala com Deus, você lê algo que alguém falou com Deus. Você está lendo aquilo, então não é você que está falando com Deus. Quer dizer, tanto é que a maioria das pessoas, quando entram na igreja, comigo aconteceu assim, o pastor falou, fala com Deus. Irmãos, eu já tinha falado com todo tipo de pessoa, todo tipo de ser humano, até com cachorro e papagaio eu já tinha falado, nunca falei com Deus. Então eu não sabia falar com Deus, não sabia, eu sabia rezar. Se você me desse uma reza e falasse para eu fazer aquilo 50 vezes por dia, eu fazia até mais, quer dizer, então aquilo é uma reza. Então, se você tem falado com Deus, você tem orado. Se não, caso contrário, você tem rezado. Quer dizer, o que é uma reza? Você vê antes de um jogo de futebol, o cidadão lá, eles falam assim, um é espírita, o outro é católico, o outro é evangélico, o outro é ateu, o outro é à toa. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a oração universal, né? a Pai Nosso, né? O Pai Nosso que todo mundo aceita. Aí eles vão lá, dar a mão todo mundo, né? Aí o cara, o que é isso aí? Uma reza. O cara não está sentindo nada daquilo que ele está falando, né? Quer dizer, daqui a pouco começa o jogo e, pelo amor de Deus, né? O negócio fica sério, né? Tem um que até fala que vai matar o outro lá fora, e o outro não sei o quê, e assim tem muita gente rezando. Mas por quê? Porque não aprendeu o modelo de oração com Jesus. Quer dizer, Jesus não deixou para nós uma reza, Ele deixou um modelo de oração. Aí quando, Mateus 6, no versículo 6, Ele disse, mas tu quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está oculto, e o teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, esse modelo de oração que Jesus deixou, é para a gente poder entender. Tem uma parte desse modelo da oração que nós vamos falar hoje. Mas cuidado quando você estiver orando, a oração não é um teatro. Você não precisa representar para Deus. Não há essa necessidade.
Quer dizer, às vezes você vê uma pessoa sozinha, né? E ela está lá. Aí ela fala assim: oh, meu Deus! Por que ela está fazendo isso aí? Já pensou? Eu sozinho aqui com você conversando, começo a gritar. Aí você fala: você está fazendo isso por quê? Você está conversando comigo, né? Mas é o hábito. É a pessoa que aprendeu, que acha que fazendo assim, o Senhor sabe. É como se ele não tivesse visto as coisas, né? Como se ele não tivesse acompanhado nada. Quer dizer, uma oração é uma conversa com o Senhor que você está tendo. E quando você ora, você vai ser muito mais feliz se você falar naquilo que você precisa mudar, do que você ficar orando toda hora para mudar as pessoas. Às vezes eu vejo a pessoa que quer orar para mudar o marido, quer orar para mudar o filho, quer orar para mudar a filha, alguns querem orar até para mudar a igreja. Ela tem que orar para mudar, para mudar a própria pessoa. Quer dizer, você tem que procurar ser uma pessoa melhor. O ponto que nós vamos ver hoje é o ponto que Jesus falou: venha o teu reino. Quer dizer, então, se ele falou venha o teu reino, e deixou isso bem claro, no versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Você tem ideia de quantas vezes você já falou isso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Talvez muitas pessoas falaram tanto isso, que elas nem estão preocupadas em fazer a vontade de Deus, elas só falam. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que você está dizendo? Seja feita a tua vontade, você está dizendo, vai ser do jeito que o Senhor quer. Vai ser do jeito que o Senhor ensina. Vai ser do jeito que o Senhor fala. Isso que é fazer a vontade, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, seja feita a tua vontade. Quantos aí não fazem essa oração, mas de vontade mesmo de Deus não tem nada na vida da pessoa? Não tem. Quer dizer, quando ele falou, venha o teu reino, quer dizer, como é que esse reino aparece? O reino de Deus existe. E ele falou para vir esse reino até nós. Quer dizer, quando ele fez essa oração, ele deixou claro, o Senhor Jesus deixou claro que esse reino existe, e ele pediu para vir até nós. Mas como que esse reino veio até nós? Através de Jesus. Jesus trouxe para nós, irmãos, o reino de Deus. Ele nos apresentou como é o Senhor, como é o reino de Deus. Você tem ideia de quantas pessoas estão na igreja, estão dizendo que são evangélicas, nem sequer elas sabem o que Jesus falou? Quer dizer, Jesus ele falou, venha o teu reino. Quando que esse reino aparece? Pastor, quando que o reino de Deus ele aparece? Quando alguém se submete à vontade de Deus. A partir do momento que uma pessoa entra na igreja, o reino de Deus aparece? Não. Entrar na igreja, a porta estava aberta, ela veio para poder ouvir uma palavra, ela se sente bem na igreja e tudo mais. Mas a hora que ela toma uma decisão, ela tomou essa decisão de fazer a vontade de Deus. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus que um dia tomou a decisão de fazer a vontade de Deus, trouxe o reino de Deus para a terra. É nessa hora. Um homem natural, uma mulher natural, pastor, eu sou uma pessoa, eu sou muito nervosa, sabe? Eu tenho vontade de falar, eu falo. Eu tenho vontade de fazer, eu faço. Eu tenho vontade de ir para um lugar e vou. Pastor, eu sou desse jeito. Você não tem trazido o reino de Deus à terra. Porque o reino de Deus não é a minha vontade. O reino de Deus não é a sua vontade. O reino de Deus é a vontade de Deus. Quer dizer, quando você nega a si mesmo, pastor, eu
o meu ânimo não era nem para eu ter ânimo, pela batalha que eu estou travando, mas eu estou tendo esse ânimo. Você está trazendo o reino de Deus à terra, porque aquilo que Deus ensinou você, é aquilo que o Senhor Jesus veio e nos ensinou. Ele trouxe o reino, ele veio nos mostrar como é o reino. Você vê que em várias parábolas, Jesus ele fala assim, o reino de Deus é semelhante, aí ele dá a parábola. Você percebeu? O reino de Deus é semelhante a um homem que fez isso. O reino de Deus é semelhante a umas pessoas que fizeram isso. Então ele está trazendo o reino para a gente. Quando você pratica aquilo que ele disse, você está trazendo o reino de Deus aqui para a terra. Quer dizer, venha a nós o vosso reino. Quer dizer, você vê a pessoa ora, ela reza, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Quer dizer, mas ela está trazendo o reino. Quer dizer, você só traz o reino quando você faz a vontade de Deus. Ô pastor, eu estava numa batalha grande, eu tinha tudo para desanimar, mas eu cheguei lá e dei uma palavra para as pessoas. Você trouxe o reino de Deus. Você não fez a tua vontade agora. Pastor, o negócio é o seguinte, eu fui lá para conversar. Aí a pessoa não quis conversar. Aí eu falei, então você quer outro tipo de conversa? Então eu tenho essa conversa para você também. Você não trouxe reino nenhum, irmão. É como se para você, Jesus não tivesse ensinado nada. É como se para você, você naquele momento, você se esqueceu que você é um discípulo de Deus. Você se esqueceu. Quer dizer, você se esqueceu, eu sei, mas eu acho que o amor acabou, né? Não, você tem que trazer o reino de Deus à terra. Não, a palavra de Deus diz que o amor não se extingue, o amor não acaba. Então eu não vou aceitar isso daí. Em nome de Jesus, eu vou amar minha filha, eu vou amar meu filho, eu vou amar meu marido, eu vou amar minha esposa, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu próximo como a mim mesmo. Isso daí é trazer o reino. Venha a nós o teu reino. Porque falar é fácil. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso aí, irmão, se você ensinar um papagaio, o papagaio fala também, né? Se você ensinar um papagaio a rezar o Pai Nosso, o papagaio vai rezar o Pai Nosso. Aí fala assim, né? Fala, puxa vida, eu até lembro de um amigo que falou que tinha 2 papagaios. Um papagaio era evangélico e outro era católico. Porque um ficava rezando o Pai Nosso, o outro Ave Maria. Quer dizer, fala, esse é o católico. O outro se você ensinar um papagaio, ele fala. Mas o papagaio está trazendo o reino de Deus para a terra? Não está, irmãos. Ele só fala porque está repetindo. Tem gente que acha a oração do Pai Nosso bonita. Mais do que achar a oração do Pai Nosso bonita, nós temos que vivê-la. Nós temos que vivenciá-la. Quer dizer, o que é que está escrito? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso é trazer o reino de Deus para a terra. Por exemplo, quando você fala de cura, o reino de Deus tem a cura. Sempre teve, Jesus passava, curava. Você está trazendo o reino de Deus para a terra. Você fala de libertação, você está trazendo esse reino. Quer dizer, o reino que Jesus veio trazer. Não temos que inventar nada. Nós temos que ler os 4 evangelhos e Jesus trouxe já o reino para nós. Por que nós vamos participar da Santa Ceia? Porque Jesus trouxe a Santa Ceia para a gente. Ele explicou que é dessa maneira. Ele explicou que é desse jeito. Quer dizer, então isso é trazer o reino. Quer dizer, você fazer a sua vontade? Não. Quando você faz a sua vontade, irmãos, você só está demonstrando que o reino de Deus não tem nada a ver com você. Porque você vai ver o maior exemplo que nós tivemos, né? Lá em Lucas 22. O maior exemplo que nós tivemos. Se a igreja começar a trazer o reino de Deus para a terra, muitas pessoas mais vão se converter. Ô pastor, essa semana eu peguei uma pessoa e eu comecei a evangelizar essa pessoa. Eu sentei com ela,
fiquei conversando com ela mais do que 1 hora. O que você fez? Você trouxe o reino de Deus para a terra. Você falou sobre o reino de Deus para ela. Né? A mulher sentar com o marido com a esposa, quer dizer, o marido não é convertido. Quer dizer, eu não aconselho uma mulher largar o marido que não é convertido, o marido largar a mulher. Eu aconselho que a pessoa ore, para que a pessoa se converta. Eu não aconselho uma mãe colocar os seus filhos para fora, nem um pai. Eu não aconselho isso. Quer dizer, por quê? Porque quando você está falando de Jesus, você está trazendo o reino de Deus para a terra. Ô pastor, essa semana então eu trouxe o reino de Deus para a terra, porque eu falei de Jesus como uma pessoa, eu falei de Deus como uma pessoa, ali eu dei o meu testemunho. Quanto tempo faz que você não dá o seu testemunho? Talvez o seu testemunho, para as pessoas que te conheçam, não significa muito, mas para as pessoas que não te conhecem, o seu testemunho vai abalá-las, o seu testemunho vai mexer com essas pessoas. Quer dizer, porque a igreja, ela sempre testemunhou. Se você ler a Bíblia, por que a igreja era perseguida? Porque testemunhava. Você vê esses dias lá, a lei na Bolívia, que ia sair, agora o presidente disse que não vai ter mais, queria proibir de fazer o quê? Evangelizar. Quer dizer, por quê? Porque se tivesse proibido, né? Se o nosso presidente da República, nós estamos em fevereiro, se a partir de janeiro, o nosso presidente, né, ele proibisse a igreja de evangelizar, dia 1º de janeiro, ele proibiu a igreja de evangelizar, né? Um exemplo hipotético. Quantas vezes você teria sido preso até hoje? Nós estamos em fevereiro. Quantas vezes você seria pego com a Bíblia na mão? Fala, meu irmão, vem cá, deixa eu falar de Jesus com você. Deixa eu falar de Deus. Ele ia deixar na igreja. Na igreja vocês podem fazer o que vocês quiserem. Lá fora, não. Né? A maioria das pessoas estaria tranquila, porque o negócio delas é só vir à igreja. Somente vir à igreja. Vindo à igreja já está bom. Você sabe qual é o metro quadrado mais evangelizado da face da terra? É dentro da igreja. Não existe um metro quadrado mais evangelizado do que dentro da igreja. Aqui é o metro quadrado mais evangelizado. Aqui a gente evangeliza, a gente fala, mas a hora que a gente passa por aquela porta, pode ter certeza, talvez alguns seriam presos umas 2, 3 vezes por ano, né? Porque estaria falando de Jesus, estaria falando de Deus, pagaria uma multa, né, para poder, porque a igreja de hoje não tem trazido o reino de Deus à terra, não tem. Quer dizer, muitas pessoas que já tiveram essa experiência com Deus, puxa vida, se pegar uma pessoa que não teve a experiência, falar, mas para isso precisa acontecer algo. Olha Lucas 22, Lucas 22, Lucas 22, versículo 39, e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Quer dizer, então, Jesus ele precisou ir ao Getsêmani para poder orar, porque ele precisava trazer para nós o que era de Deus, mas para isso ele tinha que negar a vontade dele, ele precisava negar a vontade dele. Quer dizer, quando ele estava lá, ele falou, se o senhor puder passar de mim esse cálice, o senhor passa, mas se não puder, que seja feita a vossa vontade. Quer dizer, às vezes a pessoa fala, pastor, eu gostaria muito de ser obreiro, né?
mas eu não posso me comprometer. Claro que você não pode se comprometer, porque você quer ter a sua vida, né? De repente você vai querer ser um obreiro, e de repente, uma quarta-feira você estará aqui, uma sexta, vai ter um evangelismo, um domingo, né? O domingo que você gosta de sair daqui, colocar o teu chinelo, o teu calção, a tua roupa mais leve, acender a sua churrasqueira, né? Então, como você não quer ser obreiro, você desconta isso durante a semana. Onde você trabalha, você chama lá o pessoal onde você trabalha e fala: olha, pessoal, eu quero falar que Jesus fez uma obra na minha vida. Você percebe aqueles amigos que estão deprimidos, né? Você percebe aquelas pessoas que estão precisando de uma palavra e você dá essa palavra, né? Agora, algumas pessoas não têm feito nada disso, né? Elas não têm trazido o reino. Então, elas conheceram Jesus, mas quantas pessoas às vezes falam, né? Hoje, eu não sei se você percebe, o ser humano, ele está sedento, ele está faminto, né? O que faz um ser humano chegar numa escola, pegar uma arma, que poucas pessoas têm, e disparar contra todo mundo, né? Quantas vezes essa pessoa passou perto de alguém, né? E alguém não tinha tempo para poder... Na realidade, irmãos, Jesus ia até onde estava o problema. Tem uma parte da igreja que foge do problema, né? E o pai do menino bebe, acaba com essa amizade aí, pelo amor de Deus. Esse pai desse menino bebe, a mãe dele tem uns hábitos e pá. Então, vamos fazer essa visita lá. Não vamos se meter com a vida de ninguém, não. Deixa eles, deixa quieto, aquela pessoa que parece estar meio diferente, né? Parece estar meio deprimida. Não, aí eu vou pegar meu carro, pegar minha moto, pegar o ônibus, eu vou lá, vou sentar com essa pessoa, mas daí vai atrapalhar. Você está assistindo a Netflix, como é que vai fazer? Você vai perder? Não dá para perder, né? É uma série, você gosta de ficar em casa, né? Gostoso ficar em casa, mas a irmã está sofrendo, eu sei, né? Eu sei que ela está sofrendo e tudo mais, mas, irmãos, para Jesus trazer o reino para a terra, ele teve que negar a si mesmo. Hoje você vê, a mulher não está bem, o marido quer largar dela. O marido não está bem, a mulher quer arrumar outro. E ainda tem parente que fala: arruma outro, você é boba. Você é tonto, vai ficar perdendo tempo com isso aí. Isso aí é um ser humano, irmãos. É um ser humano, como é que vai perder tempo, né? Mas ele não quer nada, ela não quer nada. Mas para trazer o reino de Deus para a terra, tem que começar negando a si mesmo. Eu parei de conversar com a minha mãe, eu parei de conversar com o meu pai. É porque você não nega a si mesmo. Você não consegue. Você não consegue. Eu estava conversando com a minha família e eu parei, sabe? Para mim, chega. É porque você não nega a si mesmo. Como que a sua família vai conhecer o reino através de você? Não vai. Porque você tem atitudes iguais, todo mundo tem. As pessoas só conhecem o reino quando alguém nega a si mesmo, quando elas olham alguma coisa diferente. Você vê, o missionário, ele conta que o desejo dele era ser médico, né? Ele queria ser médico. Ele estava estudando russo, ele fala algumas palavras de russo até hoje. E ele tinha ganhado uma bolsa de estudos na Rússia. Quer dizer, era um sonho de consumo, um médico estudando fora, a hora que voltasse para o Brasil, pelo amor de Deus, ia ser um médico renomado. E tudo que o missionário faz, ele faz com excelência. Ele seria um médico com excelência. Só que daí o Senhor o chamou para poder pregar. Ele falou: com a minha palavra, você vai curar mais pessoas do que como médico, né? E foi aonde ele tomou a decisão. Agora, há pessoas que é um chamado diferente. Com o meu chamado,
você vai ajudar muito a igreja, você vai ajudar muito o evangelho. Com o meu chamado, aonde você trabalha, você vai levar muitas pessoas a Cristo. O lugar que menos se evangeliza é aqui dentro, irmão. Se você tem passado a sua maior parte do tempo aqui dentro, poucas pessoas têm descoberto Jesus. Porque é lá fora. Quer dizer, é lá fora que as pessoas estão sofrendo, é lá fora que as pessoas estão precisando de uma palavra, é lá fora. Quer dizer, que alguém está pensando em se matar, que alguém está pensando em fazer uma besteira, em fazer uma loucura, é lá fora. Quer dizer, e uma palavra que a gente dá, mas para isso, primeiro a gente tem que passar por esse crivo aqui, ó. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. É nessa hora que Deus ele começa a agir, através de uma pessoa. Ah, pastor, mas eu gostaria de ficar o dia todo dentro da igreja. Para quê? Para que ficar o dia todo dentro da igreja? Se você ficar aqui meia hora, uma hora, você ajuda a limpar as poltronas, você ajuda a limpar o chão, você ajuda a limpar o banheiro. O trabalho está lá fora. O trabalho está lá fora, não está aqui dentro. Não está aqui dentro. As pessoas que entraram para dentro e ficaram, elas pouco fazem para o reino. Por quê? Porque parou. Né? É capaz de olhar um sofredor. Você vê aquela parábola do bom samaritano. Jesus quer explicar como é que é o reino. Como é que é o reino? Só o reino é o seguinte: passou um homem, um levita, né, que cantava, que louvava, aí passou, viu lá um sofrendo no chão, largado ali, mas ele estava atrasado para os compromissos dele lá, de levita. O outro sacerdote, estava com pressa de falar de Deus, do Senhor, correndo também, o homem lá no chão. Até que passou um bom samaritano, viu alguém sofrendo e parou. Esse é o reino. Jesus explicou que esse é o reino. Você vê alguém sofrendo e parar, mas quem é que gosta de ficar perto de alguém que está sofrendo? Né? Quem é que gosta, né, de ficar perto de quem está chorando? Quem é que gosta de ficar perto? Quer dizer, então nós precisamos negar a nós mesmos. Você, por exemplo, para fazer uma visita para sua cunhada, para o seu cunhado, não, eu já falei, ali eu não volto mais. Você não vai ser um exemplo de reino para essas pessoas. Você não vai, porque você está fugindo do perdão, você está fugindo da compreensão, você está fugindo de tudo aquilo que Jesus ensina o que é o reino. Você vê, ele falou, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, e apareceu-lhe o anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Quer dizer, Jesus precisou, para ele poder trazer a vontade de Deus, para ele trazer o reino, ele precisou negar a si mesmo. Não tem como trazer o reino fazendo a tua vontade. Não tem. Suponhamos que o Senhor, um dia, o Senhor quis que eu viesse aqui apresentar o reino dele em Limeira. Eu vim até aqui. Cheguei aqui, estou aqui. Se um dia ele quiser que eu vá apresentar o reino dele em outro lugar, eu tenho que obedecer. Porque alguém que ele quer que eu fale lá. Agora, se ele quer que eu fique aqui, eu tenho que obedecer também. Porque é aqui que ele quer que eu fique. Porque nós temos que aprender a ser dirigidos por Deus. Agora, você quer fazer a tua vontade, né? Não, a minha vontade era diferente. A minha vontade era isso, era aquilo. Irmãos, as pessoas que querem fazer a sua própria vontade, elas não querem ser servos. Elas não querem. Elas não querem servir, né? Não querem. Às vezes uma vez, eu me lembro, que um pastor, ele foi redirecionado para um local, numa sede muito grande, uma sede enorme. Aí o rapaz fazia a obra de Deus, falou: você vai ficar. Irmãos, nessa sede enorme, passavam centenas de pessoas em frente à igreja. Centenas.
Aí ele chamou um dos pastores dessa sede enorme e disse assim: me diga um negócio, o que eu vou ficar fazendo aqui? O que tem para fazer aqui? Eu estou acostumado a trabalhar. Irmãos, centenas de pessoas passando na rua. Na realidade, ele estava dizendo, ó, o que eu quero é ficar aqui, ó, aqui. Mas, irmãos, ficar aqui é uma direção de Deus. Tem dias que Deus manda eu descer daqui e falar do amor dele para as pessoas, fazer um velório, ir no hospital, ir visitar uma pessoa doente, clamar pela madrugada. Não é só isso aqui. Não é só isso. Só que quando a pessoa tem a sua própria vaidade, ela não está preocupada com o que Deus quer. Você vê, quantas vezes eu fiquei, quando eu trabalhava na Avenida São João, eu ficava naquela porta, de manhã no domingo, era a saída das boates, onde pegava o pessoal da noitada, saindo da noitada, bêbado, e a gente dava um folhetinho, muitos xingavam a gente, cuspiam na gente, cusparada mesmo, tomei cusparada, só cuspia, mas quantos não pegaram um folhetinho e guardaram, né? Mas para eu fazer aquilo, eu tinha que negar a minha vontade. Quer dizer, quando Jesus ele diz que seja feita a vossa vontade, não a minha. E se o missionário tivesse falado, não, eu vou ser médico, eu quero ser médico, aí acabou. O Senhor ia impedir ele de ser médico? Eu creio que não. Mas ele não estava no centro da vontade de Deus. Quer dizer, aonde você está hoje, você tem feito a diferença para o reino? Você tem feito a diferença para o reino? Aonde você está? Aonde você trabalha? Para as pessoas. Pastor, esses dias uma amiga minha estava precisando de uma palavra. Eu não vim aqui para a igreja, eu não uso o púlpito, eu não sou obreiro, mas eu sentei com ela e dei uma palavra para ela, pastor. Dei. E ainda convidei, se ela quisesse vir na igreja, eu estaria aqui esperando por ela. Se ela quisesse, aí depois ainda marquei, pastor, semana que vem eu vou lá, vou levar uma Bíblia para ela, vou falar do amor de Deus para ela. Isso tudo você vai fazer se não for a tua vontade, porque a tua vontade não quer fazer isso. A tua vontade quer que você faça o quê? Quer que você siga a sua vida. Um tempo atrás, eu estava vendo uma reportagem, e um pessoal correndo, né, porque o câmera lá filmou na hora, aí teve um cidadão que foi esfaqueado. Aí, conforme ele foi esfaqueado, o amigo dele começou a gritar com ele esfaqueado, meu Deus, ajuda a gente, ajuda. Aí ele chegou perto de um carro e falou, leva a gente para o hospital. Sabe o que o cara falou para ele? Eu comprei meu carro novinho, o carro está tudo cheio de sangue, vai encher meu carro de sangue, eu comprei meu carro agora, olha, né? Olha o que ele diz, quer dizer, um ser humano morrendo na frente dele, e ele preocupado com a porcaria do estofamento de um carro. Quer dizer, sabe, pastor, eu queria ver se fosse a mãe dele. Às vezes ele nem visita a mãe dele faz um ano, irmão. Está preocupado nem com a mãe dele, nem com o pai, nem com o irmão. Se fosse irmão dela, é nada, nem por irmão liga, nem para irmã. Quer dizer, muitas pessoas, você vê o cara morrendo e ele preocupado lá com o estofamento, que comprou o carro, porque depois ia encher de sangue e não sei o quê. Quer dizer, então quanto é que vale uma vida? Né? Jesus veio para trazer o reino, que o mais importante é ele, é buscar ao Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. São os dois principais mandamentos. Quem não consegue cumprir esses dois, fora de casa ou dentro de casa, começa a inventar coisa. Querer fazer um monte de coisa, não consegue cumprir os dois. Quer inventar um monte de coisa para poder fazer. Só que para Jesus poder fazer, ele teve que fazer o quê? Negar a si mesmo. Quantas mulheres chegam para o seu marido e falam, na sua família eu não vou mais, tá? Ele fala para ela, né? Na sua família eu não vou mais. Que reino é esse que você está trazendo? Esse é o reino da tua cabeça, o reino do teu egoísmo, o reino da tua vaidade, o reino do teu nervoso, o reino da tua ansiedade. Não é o reino de Deus, porque se é o reino de Deus, você fala, deixa para lá, irmão, vamos perdoar isso aí.
Deixa isso daí para lá. Você vai ver que o ser humano, ele precisa de algo. Vamos concluir? Romanos 8. Romanos capítulo 8. Eu não sei se você percebe, o rosto das pessoas tem pedido esperança. Eles estão sem esperança. As pessoas estão sem esperança. Estão. Essa causa que você está pegando tem a ver com esperança para as pessoas ou não? Isso que você está querendo fazer tem a ver com a salvação das pessoas? Hã? Quantas coisas nos distraem para a gente deixar o ser humano de lado? Quantas coisas? Um monte. Tem um monte de coisa. Romanos capítulo 8. O reino só aparece quando as pessoas se submetem a fazer a vontade de Deus. Caso contrário, o reino não aparece. Ele não vai aparecer. Romanos 8, versículo 19. 8, 19. Todo mundo achou Romanos 8, 19? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Quer dizer, as criaturas, quer dizer, a expectativa das pessoas, o que é? É a manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer, se a única coisa que pode, a única maneira de mudar algo é uma pessoa aceitando o Senhor. Ela vai mudar. Sabe por quê? Porque ela vai ser transformada. Ela vai ser mudada. Agora, nós nos reunimos, ouvimos a palavra. O que nós temos que fazer? Uma lista de alguém que a gente vai ajudar. Alguém que está na expectativa desses filhos de Deus, que somos nós. Ele diz aqui, ele fala, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer, são os filhos de Deus que têm que agir, são eles. Quer dizer, somos nós, aonde você estuda, você é o filho de Deus que vai agir ali. Aonde você trabalha, você é o filho de Deus que vai agir ali. Aonde você mora, quer dizer, você é esse filho de Deus. A sua família, né? Poxa vida, quantos da nossa família clamam por esperança? Estão sem esperança, estão sem vida, estão pensando até em fazer loucuras, em fazer besteiras. Quer dizer, eles estão esperando os filhos de Deus se manifestarem, que somos nós. Nós somos os filhos de Deus que nos manifestamos muito bem dentro da igreja. Agora, quando nós saímos, não é a mesma coisa. Quer dizer, não nós estamos frustrando a expectativa de muitas pessoas lá fora, que esperam uma atitude da gente, de alguém que congrega, de alguém que vem na igreja, de alguém que ouve a palavra de Deus, de alguém que ouve. É igual o irmão lá. Chegou para o pastor e falou, o que eu vou ficar fazendo aqui? Né? Mas, irmão, centenas de pessoas lá fora, né? Poxa vida, para receber uma palavra, para poder receber uma oração, para você falar, talvez muitas pessoas precisem de um estudo eloquente, outros não. Outros só precisam você dizer, olha, você sabia que Jesus ama você? Que Jesus pode mudar a tua vida? Que Jesus pode transformar a sua vida? Quer dizer, mas por quê? Porque eles aguardam isso dos filhos de Deus. A manifestação tem que ser nossa. Venha a nós o vosso reino. Como é que vem o reino de Deus? Você negando a si mesmo, achando um espaço, né, para que você fale de Deus, para que você fale de Jesus. Você que tem facilidade com rede social, né, você tem uma facilidade com rede social. Ô pastor, eu tenho uma facilidade, pastor, eu pego um computador, eu destrincho um computador, a rede social, eu gosto de mexer, pastor. O que você fez pelo Evangelho essa semana? Você fez algum vídeo, né?
Ou senão você vai lá, pega aqui, né, um versículo e coloca lá o versículo. Tudo bem, é pouco, mas pelo menos colocou. Mas daí, quando você coloca um versículo, não sei se você percebe, alguém vai dizer, puxa vida, eu estava precisando tanto dessa palavra. E você faz o quê? Amanhã você coloca outro versículo. Porque o fácil para você é colocar versículo, né? Não é falar com a pessoa. Né? Por que você não fala com a pessoa? Mas por que você estava precisando dessa palavra? Você está bem? Ah, pastor, mas aí eu vou arrumar para a minha cabeça, né? Aí o negócio é sério. Aí, quer dizer, não é, irmãos, é porque você colocou aquele teu versículo, você fez a tua vontade. A partir daí já não entra mais a tua vontade. Você vai negar a sua vontade para ajudar uma pessoa. Para poder falar, olha, irmão, assim, 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 eu vou te dar uma palavra, você precisa da igreja, assiste o programa, ora a Deus e como é que está. Quantas vezes uma pessoa fala de uma perda para você? Não é uma perda, a pessoa coloca lá, fala, poxa vida, eu perdi uma pessoa, eu estou triste, e aquilo é uma deixa. O que essa pessoa está falando com você? Ó? Ele está fazendo isso aqui, ó. Ele fala aqui, ó, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer, cadê os filhos de Deus nesse Facebook? Quer dizer, cadê os filhos de Deus nesse WhatsApp para poder falar alguma coisa? Não, eles estão, aí juntam-se entre eles, né? As pessoas juntam-se entre eles. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, eu fui a uma festa, onde uma boa parte não era convertido. Aí eu cheguei, os que eram convertidos, tudo junto. Os que não eram, tudo do outro lado. Parecia duas gangues, né? A gangue deles e a nossa gangue. Eu falei, irmão, você é jovem, olha o jovem lá, conversa com aquele jovem, irmão. Ah, mas ele não é crente. Fica dando testemunho um para o outro, falando da igreja um para o outro, né? Isso aí não vai salvar ninguém. Isso aí não vai salvar ninguém. Quer dizer, se você sabe que aquela pessoa não é crente, procure se aproximar, procure falar, dar o seu testemunho para a pessoa, porque essa é a expectativa das pessoas. A expectativa da criatura é que os filhos de Deus se manifestem, que eles falem realmente de Deus, que eles falem de Jesus. Só assim nós vamos trazer o reino para cá. Jesus ensinou o reino para nós, mas se a gente não ensinar para ninguém, irmãos, não adianta. Ainda que você tenha um problema, ainda que você tenha uma batalha, mas não pare de falar do reino. Não pare de falar. Ainda que você tenha uma luta, você não está pregando a sua vida, você está pregando sobre a palavra de Deus. Eu não subo aqui para pregar a minha vida, eu subo aqui para pregar a palavra. Jesus é a solução, então você tem que falar para as pessoas. E quantas pessoas ainda vão descobrir Jesus? Porque elas vão descobrir o reino de Deus. Mas por quê? Porque alguém parou de fazer a sua vontade e fez a vontade de Deus. Por exemplo, nós vamos começar uma reunião de oração aqui, né? Nós vamos começar uma reunião de oração, voltar para uma reunião de oração que a gente sempre teve, das 9 às 10 da noite de sexta-feira. Poxa vida, a pessoa trabalha a semana toda, né? Ela quer descansar, mas puxa vida, orar uma horinha, ficar 60 minutos com Deus, né? Parece até que você está fazendo algo ruim para a pessoa, porque ela fala, poxa vida, eu vou lá. Não, ela vai orar, ela vai buscar o Pai, ela vai trazer o reino para a terra. A única maneira de trazer o reino para a terra é praticando o que Jesus ensinou, que a gente deve orar, orar sem cessar, quer dizer, o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Agora, quantas pessoas deixaram isso de lado? O reino não está vindo. Muitas pessoas eram para se converter, não estão se convertendo. Muitas pessoas estão achando que estão se convertendo, mas não estão fazendo nada da Bíblia, nada da palavra de Deus. Por isso que eles esperam, aguardam. A expectativa das criaturas é que os filhos de Deus se manifestem. Vamos se manifestar trazendo o reino para a terra, começando dentro da nossa casa. Começa a trazer o reino de Deus dentro da sua casa, sendo um homem de Deus, sendo uma mulher de Deus, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Você acha que se o seu vizinho vê você quebrando o pau dentro de casa, ele acha que você está trazendo o reino de Deus?